Olá, eu sou Américo Pinto e a partir de agora você vai conhecer os vídeos que eu preparei para o livro PMO Insights Volume 1. Nesse primeiro vídeo você vai encontrar os livros que eu recomendo para o capítulo 1 do livro PMO Insights. O capítulo 1 se refere a valor do PMO, então esse vídeo vai tratar especificamente do tema PMO. Eu vou te mostrar quais são os 10 livros que eu considero mais interessantes hoje sobre o assunto, sobre o tema PMO. O livro número 10 se chama Portfolio, Program and Project Office. Ele foi escrito pelo Cabinet Office do governo britânico. Na verdade, faz parte de um conjunto de livros, como, por exemplo, o Prince2, o MSP, né, que é o Standard para Gerenciamento de Programas do governo britânico. Então, eles têm um conjunto de standards bastante interessantes, e esse daqui é o standard daquilo que eles chamam de P3O, que é o Portfolio, Program and Project Office. Bom, é um livro muito interessante, ele trata do assunto escritório de projetos, dando um enfoque bastante amplo, né, relacionado a esses 3 temas, e também com foco muito forte na questão da geração de valor. Então, é um livro muito interessante e está entre os 10 que eu recomendo para você. O livro número 9 se chama Leading Successful PMOs, escrito pelo Peter Taylor. Esse livro foi lançado não tem muito tempo e é um dos livros que eu achei bastante interessante. Por sinal, a editora, que é a editora Goer, é uma editora britânica, toda vez que você vê um livro dessa editora, pode ficar de olho porque é um bom livro, é um livro de qualidade. Esse livro, o Peter aborda um pouquinho dos conceitos mais modernos que existem a respeito de PMOs, da questão da geração de valor, da questão da prestação de serviços para clientes, né, com qualidade, gerando satisfação. Então, assim, é um livro muito interessante, eu gostei demais desse livro, recomendo também para você. O livro número 8 se chama The Program Management Office Advantage, escrito pelo Liat Jahana, abordando o conceito de escritórios de programas, ampliando um pouquinho essa visão, né? Um foco não apenas em projetos, mas também em programas. Esse livro, ele traz, eu diria, alguns conceitos interessantes e algumas visões bem diferentes do que eu já vi em outras publicações. Então, é um livro que eu também recomendo, eu tenho certeza que você vai gostar se você quiser pensar um pouquinho no PMO sob o ponto de vista de programas e não apenas de projetos. O livro número 7 se chama de Strategic Project Office, escrito pelo Kent Crawford, que é um dos papas do assunto já há muitos e muitos anos. Esse livro aqui, eu diria para vocês que é uma espécie de um clássico. Ele serviu de referência para muita gente que escreveu depois sobre o tema PMO. O Kent Crawford é um consultor bastante gabaritado lá nos Estados Unidos. Enfim, é um livro que, se você quiser entender um pouquinho, né, dessa visão mais, digamos, tradicional do escritório de projetos, eu acho que ele vai te dar um apoio bem interessante, né, nesse sentido. Então, é um livro que eu recomendo, ele é, digamos, bibliografia básica, né, para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto escritórios de projeto. O livro número 6, Advanced Project Portfolio Management and the PMO, apesar do PMO ele estar, né, no finzinho do título, esse livro também trata de PMO e aborda PMO sob um ponto de vista muito diferente, né? Ele, na verdade, fala do PMO lidando com a questão do portfólio, mas sob um ponto de vista do uso da teoria das restrições nesse trabalho. Então, assim, é um livro bem diferente do tradicional, com conceitos bem diferentes, ou seja, a leitura desse livro vai te trazer uma visão, eu diria, bem peculiar a respeito do PMO e da sua atuação dentro do portfólio da organização. É também um clássico, né? O Gerald Kendall e o Steve Hollins escreveram esse livro em 2005 e eu diria que é um dos livros imperdíveis a respeito do tema PMO, a respeito do tema gerenciamento de portfólio. O livro número 5 é do Mark Price Perry, é o Business Driven PMO Setup. Esse livro ele foi lançado em 2009, então ele já nem é tão recente assim, mas o Mark ele apresentou uma visão em termos de classificação de PMOs bem diferente daquilo que é o tradicional. Então são 3 tipos diferentes de PMOs que, de certa maneira, eu diria que nos trazem uma reflexão, né, um pouquinho diferente daquilo que normalmente outros autores propõem. Então, se você quiser ter essa visão diferenciada, uma visão bem interessante, né, do Mark, eu diria que esse livro aqui vai ampliar um pouco os seus horizontes a respeito do PMO e de tudo aquilo que ele pode fazer e de como ele pode se estruturar. Então, é um livro bastante interessante. O Mark é um cara sensacional, né? Teve no Brasil há pouco tempo atrás aqui com a gente. Enfim, é realmente um livro que eu gosto demais. É a minha recomendação de número 5. A recomendação número 4 é
Identifying the Forces Driving Frequent Change in PMOs. Os autores são a Monique Aubry e o Brian Hobbs, que são nada mais nada menos do que os dois principais pesquisadores sobre PMO no mundo, pertencentes à Universidade de Quebec, em Montreal. Eles desenvolveram desde 2007 até 2010, 11, 12, uma pesquisa com 500 PMOs no mundo. Tudo isso foi publicado através do PMI, uma dessas publicações desse livro. E eu gosto demais desse livro porque ele fala o seguinte: por que os PMOs mudam e por que os PMOs são obrigados a mudar de uma forma tão frequente? Quais são os drivers que fazem com que isso aconteça? Com que frequência cada driver desse aparece? Qual é o mais importante? Ou seja, ele te dá uma visão real, afinal de contas é baseado numa pesquisa empírica, ele te dá uma visão de fato do que acontece nos PMOs no mundo. E isso certamente serve de inspiração para que a gente possa adotar as nossas próprias estratégias. Se por acaso você for filiado ao PMI, você pode baixar esse livro gratuitamente. Recomendação muito bacana, esse livro da Monique e do Brian. Minha recomendação número 3 é o livro The PMO SIG, Program Management Office Handbook. Bom, PMO SIG é o antigo grupo de interesse do PMI a respeito de PMOs. O SIG é o Specific Interest Group. Na verdade, o PMI se reorganizou e hoje em dia não é mais chamado dessa maneira, mas, enfim, o Craig Letavec e o Dennis Bowles, que são os autores desse livro, os editores desse livro, eles propuseram, em 2010, a publicar um livro com artigos de diversos profissionais espalhados pelo mundo, dentre os quais eu, esse que vos fala, tem lá o capítulo 17, foi escrito por mim, junto com o Marcelo Cota, que é PMO corporativo lá do Banco Central, junto com a Ginger Levin, que é uma consultora bastante renomada também nos Estados Unidos. Então nós três escrevemos um dos artigos, um dos capítulos desse livro, e ele é muito interessante porque ele dá uma visão muito ampla do assunto PMO, sobre vários pontos de vista diferentes, sobre vários assuntos, vários tópicos importantíssimos relacionados ao tema PMO. Então é um livro que eu recomendo demais, tenho certeza que você vai gostar. O livro número 2 é o livro do Gerard Hill, se chama The Complete Project Management Office Handbook. Aqui entre nós, ele é quase o meu livro preferido. Ele só não é o meu livro preferido porque o número 1 é assim, realmente, aquele livro que você não tem como deixar de conhecer. Mas esse aqui, escrito por consultores, é o meu livro predileto. Um livro muito interessante. O Gerard Hill é um cara sensacional, também esteve com a gente aqui há uns anos atrás, conversou muito, falou bastante sobre a sua visão a respeito de PMO. Enfim, é um livro bem completo, não é à toa que o nome já diz isso. Eu gosto demais desse livro, ele é muito prático, muito focado. Enfim, se você tiver que escolher um livro de consultor para comprar, esse é o livro. Gerard Hill, pode apostar que eu tenho certeza que você vai gostar. E para terminar, a minha recomendação número 1, aquele livro que você não pode deixar de conhecer se você tem interesse no tema PMO. Se chama The Project Management Office, A Quest for Understanding. Ele foi escrito pelo Brian Hobbs e pela Monique Aubry e mostra os resultados de uma pesquisa com mais de 500 PMOs no mundo, desenvolvida entre 2007 e 2011. Meus amigos, esse livro vai te dar uma visão do que os PMOs estão fazendo por aí afora. O que eles fazem, quais são as funções, por que eles mudam, quais são as preocupações, quais são as tendências, qual a estrutura, se há diferença entre PMOs, por exemplo, por indústria, por porte. Enfim, ele te dá uma visão muito bacana, muito ampla a respeito de PMOs no mundo. E isso vai servir de base para você entender e, a partir daí, poder refletir a respeito do seu PMO. Como ele deve se comportar, como ele deve se estruturar, como você deve vender essa ideia dentro da sua organização. Então esse livro aqui é muito importante. Se você tem interesse no tema PMO, esse livro é um daqueles, um must read. Você tem que ler esse livro de qualquer jeito, tá certo? Se você for filiado ao PMI, você também pode baixar esse livro gratuitamente no website do PMI. Bom, se você quiser mais dicas de livros, não hesite, manda um e-mail para mim, vai ser um prazer enorme poder te ajudar. Fico aguardando a sua mensagem. Um abraço e até o próximo capítulo do livro PMO Insights.